Olá, internautas, estamos ao vivo na TV Call Center, na Clique TV, conteúdo UOL. Nós tivemos agora há pouco a entrevista com a Lia Biondi e agora nós temos um novo convidado. Eu vou dar uma dica do que nós vamos falar. Quando vocês ficam na parte do atendimento, vocês mexem com um montão de telas, o pessoal de apoio imprime um montão de documentos, todas aquelas informações que vocês colocam para preenchimento de cadastros, todos os documentos que vocês vão preenchendo, aquilo vai ficando armazenado, tá, ok? Muitos daqueles documentos têm que ser assinados depois pelas pessoas, pelos clientes, tá? E chega um momento que você vai guardando aquilo em arquivo, vai guardando em arquivo e tudo mais, e aquilo vai ficando grande, pesado, né? E nós vamos agora falar o que faz com aqueles documentos lá, ok? Então, nós estamos aqui com o Cleberson Santos, diretor da Assures. Tudo bem? Oi, Kendi, tudo bem? Então tá bom, olá, bem-vindo aí. internautas. Bacana a oportunidade do nosso bate-papo aí. Perfeito, né? Hoje o Cleberson ia estar aqui com o Marcos, também da Assures, mas ele está viajando para a China aí. Isso, está na Canton Fair. Tá perfeito. E não pôde estar conosco, mas tomara que ele esteja assistindo a gente aí. Marcos, um abraço aí em algum lugar da China que você estiver aí nesse momento aí, tá? E a Guta também estiver nos assistindo aí, um beijo para você. Tá? Ô Cleberson, fala um pouquinho aí para os nossos internautas quem é o Cleberson Santos, tá? Que é a experiência profissional, no que você trabalha, até para facilitar o entendimento aí com eles, tá? Legal. Bom, então a minha formação é preponderantemente de tecnologia da informação. Trabalho há 11 anos já no mercado de TI, sempre na parte de softwares, né? E a maior parte desses anos realmente foi focado na parte de ECMs, na parte de GED, gestão de documentos, automação de processos de negócio também. Então, pera um pouquinho. Já esclarece os nossos internautas, esse negócio de sopa de letrinha é um pouco complicado. Então explica para eles assim o que é o ECM e o que é o GED. Isso, tá. O ECM, ele é o Enterprise Content Management, na sigla em inglês. Em português ele é o GED, o Gerenciador Eletrônico de Documentos, que vem até daquela introdução que o Kendi passou para a gente. Tá? Bom, então dentro desse mercado eu já passei por empresas como o Hospital Albert Einstein, o Hospital Samaritano, Coca-Cola, Sesgran Rio, sempre trabalhando com esse conteúdo, com essa parte de papel. Né? E atualmente eu sou um dos diretores na Assures, sou um dos responsáveis por essa vertical de negócio, a parte de GED, mas a Assures ela também tem a parte de tecnologia também, a parte de hardware e também a parte de recursos humanos também, contratação, pesquisas de tempo, de clima. Perfeito. Ô Cleberson, explica aí para o nosso pessoal aí o que é computação em nuvens. Na realidade não precisa pegar um avião e chegar lá e guardar, né? E começar a tweetar lá, né? É verdade. Então explica, por favor. Acho que é até bom você falar um pouco do meio analógico primeiro, o meio digital, físico e tal, para depois você entrar nessa parte, tá? Legal. Então, a computação em nuvem, ela nasceu como uma infraestrutura que permite a rápida entrega dos recursos computacionais, né? Isso de um modo escalável, de um modo dinâmico e virtualizado. E junto com essa estrutura, na verdade, esse modelo ele permite o oferecimento da tecnologia da informação como serviços. Então, temos aí uma outra sopa de letrinhas, né? Que é o SaaS, é o software como serviço, plataforma como serviço, e isso acredito que a gente vai entrar um pouco no nosso bate-papo aí também. Tá bom, então, perfeito, né? Fala um pouquinho dos conceitos e aplicações aí dessa computação em nuvem. Bacana. Então assim, até um pouco mais de história. Principalmente o mercado corporativo, tá? Que é o que mais usa, né? Isso, exatamente. Então assim, até um pouquinho mais de história, dando um passo atrás, né? A computação em nuvem ela nasceu dos grandes data centers, né? E acima dessa parte do data center, das máquinas, né? Da estrutura virtualizada, né? Foi desenvolvido um software, sistemas operacionais para controlar todo esse poder virtualizado de computadores. E isso é chamado infraestrutura como serviço. O mercado ele passou a oferecer a infraestrutura como serviço para o mercado, né? Além disso, além da parte de infraestrutura como serviço, os modernos data centers eles também colocaram mais uma camada,
que é o quê? A plataforma como serviço. Então, muitas empresas, desenvolvedores de software, hoje possuem em seu escritório o seu servidor, possui a sua equipe trabalhando em volta daquele servidor, compartilhando o código, compartilhando o aplicativo, né? E isso, como plataforma em serviço, isso fica global. Você pode trabalhar aqui no escritório em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, mas compartilhar o seu código com um indiano, com um americano. Perfeito. Isso globaliza, né? É como se o mundo fosse um local físico só, sem água, sem nada, né? Como se tivesse tudo no mesmo prédio. Exatamente, né? E a localização desses dados é o que nós chamamos de nuvem, né? Isso indifere para o programador, indifere para o cliente, para o usuário, onde esses dados estão armazenados, né? E uma camada mais famosa também, que é o software como serviço. Isso depende muito da necessidade do cliente, como que ele é oferecido, como que ele é custeado para o cliente, né? No caso no nosso cenário, o ECM, o GED na nuvem, normalmente costuma-se custear o cliente pela quantidade de usuários e pelo volume de informações que ele está armazenando lá no banco de dados, tá? Ok, tá bom. Ô Cleberson, falando assim, numa linguagem mais simples, né? Sim. Se você tivesse que guardar todos os documentos em papel, tipo uma seguradora, um grande banco e tudo mais, documentos que realmente precisam ser guardados por determinado tempo, ocupa um espaço muito grande. Por exemplo, escritórios na Vida Paulista, escritórios na Faria Lima, espaços muito nobres para guarda de documentos. Exato. E aí então, com o GED, né, com essa basicamente o gerenciamento eletrônico de documentos na nuvem, né, isso daí ele fica apto para as pessoas e é lógico que ele tem um sistema de segurança muito bem feito. Exatamente. Né? Você quer falar um pouquinho sobre a parte de segurança também? Tá. O que acontece com essa parte de segurança, né? Muitas vezes a gente acaba encontrando clientes, oportunidades no mercado que acredita que os dados em seu servidor, num data center, está mais seguro do que na nuvem. Mas, na verdade, temos empresas como a Microsoft, o Google, a Amazon, a VMware, trabalhando nesse sistema, nesse ambiente de tecnologia há bastante tempo já, né? E acaba sendo o core business dele. Então, a segurança é mandatório para isso, né? Tá, entendi. Quais são esses serviços comumente disponíveis e oferecidos pela computação em nuvem? Bacana. Então, alguns deles, que eu dei o exemplo da estrutura do data center, né? Temos a infraestrutura como serviço, o software como serviço, que é o SaaS, que nós comentamos agora do GED. Temos processos de negócio como serviço, né? Muitas vezes você tem um ciclo numa empresa, por exemplo, numa seguradora, um processo de reembolso de despesas em algumas outras companhias, que isso é custeado para o cliente a quantidade de vezes que esse processo foi executado. Então, também é uma modalidade. Temos aí a Microsoft com um modelo bastante bacana, já bem azeitado também, que é o Windows Azure, né? Temos o banco de dados SQL na nuvem. Então você tem um banco de dados centralizado, seguro, unificado, também é um dos benefícios também, né? E aí, na verdade, acaba sendo os próprios fornecedores que ditam a famosa sopa de letrinha aí, né? O que eles estão oferecendo como serviço. Ok, entendi. Tá. E sobre a gestão de documento? Queria que você falasse um pouquinho dos conceitos e aplicação no mercado corporativo. Legal, né? Então, o ECM, o Enterprise Content Management, na verdade ele gerencia o ciclo de vida da informação dentro de uma companhia, gerencia o ciclo de vida de um documento, né? O que acontece? Um documento ele é sempre criado, seja ele proveniente de um processo de digitalização ou mesmo de um pacote Office trabalhando nas nossas estações de trabalho, né? Depois que esse documento ele é criado, ele entra dentro do GED e ele tem que ser identificado. Isso nós chamamos um processo de indexação. Tá? É como se você tivesse a mesma coisa física, você tem lá no documento. Digital. Ou seja, na prateleira tal, o arquivo Perfeito. Tal, pasta tal, é isso que você quer dizer? Tá. Exatamente. Muitas vezes na pasta temos lá um RG, um número, uma identificação. Então essa identificação ela precisa ocorrer dentro do software também, né? A partir do momento que esse documento está identificado, ele passa por um processo de aprovação. Então a companhia, muitas vezes, ela ainda não conhece o documento, só quem criou, quem auditou, quem está fazendo o processo de aprovação. Depois desse processo de aprovação, o documento ele é distribuído para toda a instituição e, como tudo na vida, ele tem um ciclo, né? Ele chega ao término dele, onde ele passa por um processo de auditoria e ele pode ou não expirar. Claro que todo esse processo que eu comentei, ele pode ser automatizado dependendo da necessidade de negócio do cliente ou do processo mesmo.
né? Então esse é o ciclo de vida. E a ferramenta de ECM, ela apoia todo esse processo. No mercado nós temos ferramentas que são especialistas numa determinada fase dessa, temos ferramentas mais generalistas que acabam suportando todo esse processo, né? Ok, tá. Professor, qual que é a dificuldade atual dos sistemas de ECM ou GED no mercado? Qual a dificuldade que tem hoje? Tá. Sempre quando você... Na verdade, eu vou falar um caso meu. Perfeito. Tá? Muitas vezes você vai dentro do cliente, identifica a necessidade e faz a famosa memória de cálculo, né? Pega uma planilha e faz uma projeção durante 12 meses, durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, a quantidade de legado que ele vai ter, né? Isso impacta diretamente no volume que ele vai ter que reservar lá no data center, no storage do cliente, né? Então imagina, se você está fazendo uma compra hoje, você vai fazer uma negociação com dólar, se for uma compra internacional, né? Se você pega esse volume e não utiliza, ele vai ficar ocioso no tempo, ele vai ficar inutilizado. Essa é uma maior dificuldade hoje, okay. A ociosidade do volume. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que cabe ainda aqui. Claro. Assim, uma empresa grande, do porte da Contax, com a Oi, que tem, por exemplo, mais de 100 mil licenças aí de software, esses documentos, porque vem um documento certificando lá a licença, eles podem ser digitalizados e guardados também ou não? Ou esses documentos têm que ficar fisicamente em papel? Depende da legislação. Hoje nós temos a SUSEP na área de seguros, temos a parte de saúde também já bem desenvolvida, a parte jurídica também, né? Depende muito do processo de negócio. Mas esses clientes que precisam armazenar, precisam deixar guardado o físico, geralmente eles digitalizam, fazem a automação do processo interno, disponibilizam esse documento dentro da empresa, agiliza o processo interno, mas se um dia precisar do físico, ele entra em contato com a guarda e esse documento é retornado para o seu escritório, muitas vezes por um processo jurídico, depende da necessidade. Então, no caso, você citou a SUSEP, as seguradoras podem fazer esse tipo de trabalho? Dependendo do processo, sim. Tá, ok. Processo de reembolso, por exemplo. Processo de reembolso, tá bom, ok. E aí esse arquivo você pode colocar num Metrofile, num desses depósitos aí, né? E deixar guardado aí. Exatamente. Tá perfeito. Ô, Cleverson, como que a computação em nuvem pode comportar os sistemas de ECM do ponto de vista de aplicação? Bom, de aplicação, muitas vezes você também parte para uma instalação de software no cliente. Então, o que o cliente precisa? Ele precisa de um servidor, ele precisa de um storage, ele precisa de licenças, ele precisa de um recurso, um key user dele disponível. Então, precisa de uma infraestrutura boa. Precisa de uma infraestrutura, né? Com a computação em nuvem, do ponto de vista de aplicação, ele passa, na verdade, ele tem que conhecer o processo de negócio dele. E ele começa a pagar, isso começa a ser custeado dele, de acordo com a quantidade de usuários que ele vai ter utilizando o aplicativo dentro da empresa. Então, aquele setup que ele ia ter de aplicativo, ele passa a não ter mais. Ok. Então, tem um tabu aí que muitas vezes é o seguinte, esse pessoal da área de tecnologia de informação, que eu também sou oriundo, né? Muitas vezes eles fazem um tecniquez tão alardeado que a pessoa da pequena e média empresa fala, nossa, isso aqui não é para mim. Isso aqui é muito caro, né? A pessoa fala que eu preciso disso, mas eu não sei nem quanto que é, mas fala que é caro. Na sua opinião, isso daí está cabendo no bolso das pequenas e médias empresas ou está só nas grandes ainda? Não, tem muita pequena e média empresa já aderindo à ideia da computação em nuvem, não só na parte de gestão documental que a gente está batendo papo, mas para outras oportunidades também. Temos CRM na nuvem, o banco de dados, temos muitos aplicativos, né? E até curioso, na última semana eu conheci um CIO de uma empresa pequena, de pequeno porte, que me falou exatamente isso: Cleverson, eu não quero ter administradores aqui dentro da minha empresa, eu quero que toda a minha informação esteja realmente na nuvem, esteja disponível tanto no meu escritório daqui de São Paulo, quanto no meu escritório do Rio de Janeiro. E eu fiz esse comentário para ele, eu falei, poxa, para mim é super bacana já encontrar isso no meu dia a dia, né? Sair de realmente da teoria e ir para a prática, né? Isso está bem acessível. Ah, que bom. Não, é uma boa notícia aí, porque muitas vezes as grandes empresas têm tudo, né? Hoje o mundo está tão globalizado que
sai alguma coisa nova hoje e amanhã, o acesso é global. As pessoas têm dinheiro. Mas muitas vezes o pequeno e médio empresário ele sua bastante, né, para conseguir essas coisas. Então, se estiver cabendo dentro do bolso, é uma coisa bastante importante, né? Internautas que acabaram ligando agora para a TV Call Center, né? Nós estamos com o Cleberson Santos, da Açures. O Cleberson, inclusive, o pessoal deve estar achando um pouco diferente o nome. Eu esqueci de perguntar no começo, né? Fala o que quer dizer o nome da empresa. Açures? Açures, na verdade, representa amor, sucesso, saúde e riqueza. Ah, tá perfeito. Exatamente. Tá, então isso é muito importante e dá um astral grande aí para a empresa, né? Tem todo um... Foi a Guta que criou o nome, não? Foi a Guta junto com o Marcos também, né? Eles participaram desse processo aí. Entendi, tá ótimo, então. Beleza. Cleberson, como os fornecedores de solução estão trabalhando do ponto de vista de demanda de mercado? Legal. Então, até é muito pertinente até a pergunta anterior que você fez, né, Kendi? Os fornecedores eles estão trabalhando não só em soluções para grandes empresas, mas também para pequenas e médias também, com projetos totalmente acessíveis, né? Muitas vezes variando de $1, $2, dependendo da quantidade de usuários que você tem dentro das empresas, né? E o movimento ele não é só para ECM. Ele também está acontecendo para CRM, para ERPs, temos aí movimentos enormes aí das indústrias de ERP. Mas traduz um pouquinho essa sopa de letrinhas aí, porque a gente tem muita gente nova no mercado que não conhece o CRM, não conhece o ERP, então vamos pensar que é o Conselho Regional de Medicina. Dá uma esclarecida um pouco o que é o ERP numa empresa. O CRM ele cuida do relacionamento, é um software que cuida do relacionamento da empresa com o cliente dela. E o ERP, o chamado Enterprise Resource Planning, ele cuida de toda a gestão empresarial, né? Então temos aplicativos desse porte sendo transportados para a nuvem, né? Isso, então muitas vezes assim, as telas dos computadores que vocês utilizam no dia a dia, ok? Corporativos, né? Normalmente estão dentro aí de um ERP aí. Perfeito. Né? E se você está na área de atendimento e você tem todos os dados do cliente, todo o histórico dele, banco de dados, né, atualizado e tal, você pode estar utilizando também uma plataforma com CRM junto. Exatamente. Né? Tá certo. Cleberson, eu já perguntei antes, né? Mas eu queria que ficasse mais tranquilo para quem está nos assistindo agora, porque a gente falando de computação em nuvem, significa o seguinte: muita gente pode estar pensando, bom, mas quando eu estou dentro de casa, eu tenho meu servidor aqui, eu estou olhando visualmente ele e eu primo pela segurança dele, e lá fora tem um guarda aqui que não deixa ninguém entrar aqui dentro aqui. Então eu tenho todos os meus dados guardados aqui como segurança, tá? Quando a gente fala que você está colocando computação dentro de uma nuvem, e essa nuvem é compartilhada, e você tem um montão de usuários, e você tem as grandes empresas de telecomunicações, tá? Oferecendo essa plataforma de infraestrutura, né? De grandes servidores em nuvens, eles podem ficar um pouco preocupados aí com a parte de segurança, tá? Sim. Eu queria que você ressaltasse aí aquilo que você falou agora há pouco aí, que existe uma segurança mesmo, né? Com senhas poderosas e tudo mais, né? E que essa segurança inclusive auditada, né? Perfeito. Então, não só pelo investimento que as grandes empresas estão fazendo também, né? Mas acaba sendo um processo muito complexo mesmo, né? Como você falou, você tem um servidor dentro do seu escritório, você tem um guarda, 2 guardas tomando conta, né? Do ponto de vista de cloud computing, você tem espaços do tamanho de campos de futebol com servidores. Então a segurança, não só física, quanto do ponto de vista de software, existe um envolvimento de muita gente nesse processo. Tanto das empresas quanto o interesse dos próprios clientes, né? Existem movimentos, na verdade eu vi isso acontecer mais lá fora, né? Além de notícias me atualizando, que o próprio cliente ele visita o data center para entender aonde está a informação, qual é o nível de criptografia, de segurança que está ocorrendo sobre seus dados, né? Então as empresas elas estão dispostas a demonstrar isso para os clientes também. E na realidade assim, eu vejo que estando em nuvem, ele está muito mais seguro do que o físico. Nossa, com certeza. Né? Porque de repente você tem um Bin Laden lá que termina lá com seu escritório, alguma coisa, é verdade. E às vezes você não tem aquilo rosteado em outro lugar. Redundância. Né? Redundância,
E na nuvem, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você pode pegar aquela informação lá dentro. Exatamente. Né? Esse é o conceito. E o pessoal que está nos assistindo agora, o Cleverson falou, então de repente você está fazendo um processo de desenvolvimento, você trabalhou aí o dia até às 18 horas, aí você passa e alguém da Índia pode complementar aquele desenvolvimento, né, até determinado horário, depois aquilo passa, por exemplo, sei lá, para um local dos Estados Unidos ou da América Latina e aquilo vai se complementando, né, e esse desenvolvimento vai sendo feito aí, tá? É como se a gente não tivesse realmente fronteiras ou não tivesse o mar e todo mundo, todos os profissionais estivessem dentro de um mesmo... Globalizado, né? Dentro de um ambiente físico mesmo, né? Tá perfeito. Legal. Ô, Cleverson, eu queria que você deixasse aí para os nossos internautas aí o site, o e-mail seu, se você quiser deixar o telefone também da empresa aí, você fica à vontade. Coloca o código de área também para facilitar, tá? Bacana. Bom, o site da nossa empresa é o www.assuris.com.br. Acho que é bom você soletrar. Isso. asuris.com.br. E o meu e-mail também do meu escritório é cleverson com K e N no final, @assuris.com.br. Ok, perfeito. Então tá, quer deixar o telefone corporativo ou não? Não, acho que não. Tá ok, perfeito. Pessoal, então vocês que nos honraram mais uma vez pelo tempo de vocês, né? Nós tivemos aí no programa TV Call Center de hoje, tá? Desmistificar um pouquinho, né? O pessoal da área de atendimento fica pensando, puxa vida, mas esses dados que eu estou colocando aqui no computador, né? Todo mundo vai ter acesso, alguém vai descobrir alguma coisa, o que é confiável, o que não é confiável. Eu acho que essa entrevista aí solucionou pelo menos parte das dúvidas que vocês têm, né? E querendo mais informações sobre o sistema do GED, né? Do gerenciamento das informações aí, né? Digitais, né? Vocês podem entrar em contato então direto com a Assuris pelos contatos que o Cleverson deixou, tá? Se você de repente quer assistir de novo esse programa, daqui a pouco ele vai ao ar e fica direto no acervo permanente da TV UOL, tá? Então é um curso aí, se você for acompanhando aí todas as transmissões aí da TV Call Center, você vai ter realmente aumentado as suas habilidades e competências com excelente conteúdo, ok? Então, internautas aí de todo o Brasil que nos prestigiaram mais uma vez com o seu tempo, o nosso muito obrigado e continuem com a Clique TV, porque daqui a pouco vem o Japa Pop Show, ok? Grande abraço e até a próxima.